Isso ocorreu comigo e minha colega de quarto há 2 anos, quando decidimos explorar a Floresta Nacional nos arredores da nossa cidade. Estamos matriculadas em uma pequena faculdade na Nova Inglaterra, a cerca de 3 horas de uma cidade grande. Para contextualizar, essa floresta é cercada por várias lendas urbanas, e a comunidade local, embora visite com frequência, possui muitas superstições sobre como se manter seguro durante a estadia. Na época, eu havia acabado de terminar meu relacionamento e minha colega de quarto percebeu que eu estava um pouco para baixo. Com as finais se aproximando, ela sugeriu que fossemos a um local tranquilo que ela havia descoberto recentemente para relaxar e aliviar o estresse. Levamos algumas cervejas, dirigimos até um local isolado na floresta. Desde o momento em que deixamos a estrada principal asfaltada e entramos na floresta, observei algumas coisas que me incomodaram. Dava para ver as casas abandonadas de uma cidade fantasma em um ponto mais elevado da estrada, e notamos uma velha boneca pendurada em uma árvore, algo sinistro, mas não demos muita atenção e continuamos nossa jornada. Chegamos a uma clareira, estacionamos nosso carro discretamente e começamos a conversar e ouvir música na parte de trás do nosso SUV. Cerca de 10 minutos depois, 2 carros apareceram na estrada e estacionaram na clareira. Minha colega de quarto não deu atenção a eles, continuou conversando, mas eu, de frente para eles, não conseguia parar de observar suas ações. Um homem saiu de cada carro, conversaram por alguns minutos, e então vi que eles retiraram um objeto comprido coberto por um saco plástico escuro do porta-malas de um dos carros. Foi quando notei que esses homens estavam armados, não com espingardas, que vejo com frequência nesta cidade, mas com pistolas. Em seguida, começaram a incendiar o saco. Pediu a minha colega de quarto para se abaixar, e ela virou-se para ver pela primeira vez. Uma fumaça preta subia do saco, e entre tentar manter a cabeça baixa e lançar olhares furtivos, vi que eles tiraram um segundo objeto e ouvi disparos antes de também colocá-lo em chamas. Não sei quanto tempo ficamos deitadas em silêncio, mas foi tempo suficiente para o terror se instalar, sussurrarmos sobre o quanto nos amávamos, caso fosse o que pensávamos. Em determinado momento, olhei para cima e vi que eles apontavam para o nosso carro e os vi caminhando em direção à floresta, talvez tentando seguir nossas pegadas ou nos procurar. Tudo o que sei é que, naquele momento, disse a minha colega de quarto para pular no banco do motorista e fugir. Fechei a porta traseira, e entre isso e o carro ligando, os homens ouviram e começaram a correr em nossa direção. Em seguida, correram em direção a um dos carros deles e entraram. Subimos uma colina, dirigindo muito além do que era seguro para estradas de terra em uma encosta, e conseguimos escapar deles. Dirigimos até uma cidade vizinha e rodamos por um tempo, apenas para garantir que ninguém estivesse nos seguindo, antes de retornarmos ao nosso dormitório. Naquele dia, tentamos fazer piada com a situação e ficamos realmente bêbadas antes de finalmente desabarmos e chorarmos, sabendo que tínhamos testemunhado algo que não deveríamos. No início, estávamos aterrorizadas em contar a alguém, mas eventualmente falamos com os oficiais no campus, que entraram em contato com a polícia, mas nunca encontraram nada. Isso ocorreu na região amazônica, na fronteira entre o Brasil e o Peru. A selva é um ambiente incrível para viver, onde todos se conhecem, e eu tinha um grande grupo de amigos de diversas idades. A única parte terrível da Amazônia é a existência de grupos terroristas que tentam controlar a região. Eu tinha 7 anos quando isso aconteceu. Toda criança na aldeia sabia que tínhamos liberdade para ir a qualquer lugar, desde que não fosse próximo aos terroristas, e que nunca poderíamos sair da aldeia à noite. Meus pais me ensinaram desde muito pequeno como me esconder caso algo acontecesse e correr se visse que as coisas ficariam perigosas. Lembro-me de que todos os adultos na aldeia estavam celebrando algo, acho que era uma festa amazônica, como o Halloween. Minha mãe pintou o rosto de maneira tribal, e todas as crianças foram juntas para uma casa para ficar seguras e se divertir. A garota mais velha, com 17 anos, estava encarregada. Assim que nossos pais saíram, ela nos ignorou e saiu com seus amigos.
Nosso grupo mais próximo consistia em 6 crianças. Eu era uma das mais jovens, e todos nós ouvíamos o mais aventureiro, Leon, que tinha 14 anos. O que quer que Leon dissesse, nós seguíamos, porque ele era divertido, sempre fazia desafios e sabia cuidar de nós. Sim, apesar de ser imprudente, ele era nosso amigo, nós o amávamos e sabíamos que ele nunca nos abandonaria se algo acontecesse. Depois de jogar futebol e comer, nós 6 ficamos entediados. Carla, uma das 6, teve a ideia de se vestir como nossos pais, com maquiagem tribal e vestidos. Concordamos, e logo estávamos todos vestidos como as crianças que viviam nas regiões mais profundas da Amazônia. Lembro-me de brincarmos até Leon dizer e cito, vamos explorar a Amazônia e encontrar um tesouro escondido. Todos nós aplaudimos e concordamos em partir. Foi fácil escapar, já que a garota que deveria cuidar de nós tinha ido embora. Leon conseguiu encontrar uma lanterna e um barco grande o suficiente para nós 6, e decidimos navegar. Eram cerca de meia-noite, mas não nos importávamos. Imagine 6 crianças vestidas em um barco, espirrando água para todos os lados, tentando encontrar um tesouro imaginário. Sem telefones, sem adultos, apenas a selva e nós. Era a vida em sua pureza. Tudo parecia perfeito até ouvirmos pessoas chamando "Oh, quem está aí?" e vimos um barco iluminado se aproximando rapidamente. Leon deixou cair a lanterna e nos instruiu a nos deitarmos no chão do barco e ficarmos muito quietos. Foi um dos momentos mais assustadores da minha vida. Lembro-me claramente de como todos nós estávamos de barriga para baixo, segurando nossas mãos, sem ousar sequer respirar. Mas era tarde demais. Parem de se esconder, eu os vejo, disse uma voz, enquanto o cara iluminava nosso barco. Levantamos e vi 4 homens com armas, não pequenas pistolas, apontadas para nós. Riram e disseram, são só um bando de crianças. Leon se colocou na frente e disse que estávamos com pressa porque nossos pais estavam nos esperando em casa. O cara maior, que usava uma bandana vermelha, riu novamente e disse, crianças pequenas não deveriam estar aqui sozinhas à noite. Vocês podem desaparecer na selva, e ninguém nunca mais vai encontrá-los. Nesse ponto, eu estava super assustado, e Carla começou a chorar. Vocês podem ir, são apenas crianças da tribo Guva, que significa bebê inquieta. Eles foram embora. Lembro-me de todos nós nos abraçando, chorando e navegando o mais rápido que podíamos. Quando chegamos em casa, entramos na casa, fechamos todas as portas e janelas e dormimos juntos no chão. Antes disso, concordamos em não contar a ninguém na aldeia, nem aos mais velhos nem aos nossos pais. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu naquela noite. Anos depois, entendi por que nos deixaram ir. Eles pensaram que éramos crianças da tribo local, sem valor para eles. Se soubessem que estávamos fantasiados e éramos da aldeia, eu provavelmente não estaria digitando esta história. Minha namorada reside na floresta. Existem algumas residências próximas à dela, e embora não seja particularmente isolada, ela ocupa alguns acres. Um riacho envolve a propriedade em 2 lados, com uma cerca simples de arame nas outras extremidades e uma longa estrada de cascalho sem portão. Eu a visito à noite, aproximadamente uma vez por semana. Ela mora com o pai, e eu não consigo vê-la de outra forma. Sim, é arriscado e estúpido, mas ela vale a pena de qualquer maneira. Há um pequeno estacionamento improvisado um pouco abaixo da estrada da casa dela, onde meu amigo me deixa, e eu espero até que o pai dela vá dormir. Há uma trilha para caminhada perto dali, para a qual o estacionamento é destinado, e logo ao lado há uma antiga estação ferroviária sem uso, exceto para manutenção quando a temporada de passeios de trem chega. Essa estrutura é basicamente apenas uma área coberta de cimento com um banco e uma poltrona desgastada que alguém deixou lá. No entanto, é muito mais confortável do que ficar parado à beira da estrada, então eu espero lá se as coisas estiverem demorando muito ou se eu precisar ser deixado lá muito cedo.
Então, há cerca de 3 semanas, eu estava naquela estação, mexendo no meu telefone e esperando o sinal. Eu ouço passos pesados se aproximando, nada demais, provavelmente algum morador de rua ou caminhante. Eu não sou um homem pequeno, tenho 6'1", ou aproximadamente 1,85 metros, 240 libras, aproximadamente 109 kg, musculoso o suficiente não exatamente amedrontado por passos. Eles passam atrás da parede de trás do local, param, e parece que a pessoa se encosta na parede. Eu chamo, digo algo sobre estar entediado ou querer conversar, e os passos recomeçam, indo na direção oposta. Vale ressaltar que está completamente escuro, exceto pela lua e estrelas, e tudo o que tenho é a tela do meu telefone para iluminar meu caminho. Eu contorno a estrutura, não vejo ninguém, e continuo. Na semana passada, enquanto caminhava do estacionamento para a casa dela, não tenho como ter certeza, mas soaram como os mesmos passos pesados e um farfalhar distante começaram atrás de mim. Há veados e coisas do tipo por aqui, e eu não faço a conexão imediatamente, mas depois de um segundo ou dois, sinto a sensação de estar sendo observado. Viro-me justo quando os faróis de um carro aparecem cerca de 30 jardas atrás de mim. Há uma forma bastante grande do outro lado da estrada, iluminada pelos faróis. Meu primeiro pensamento é que seja o pai dela, e eu congelo. Uma má ideia. Eu quase imediatamente percebo que sou um idiota e começo a andar novamente, mas minha visão noturna é prejudicada pelos faróis, e eu estou meio cego quando o carro passa. Eu ouço o cara atravessar a rua e aumento o passo para uma corrida rápida. Não tenho certeza do que pensar neste momento, mas estou um pouco assustado. Chego à casa dela, entro, olho pela janela e vejo outro carro passando, e a pessoa parece andar além da entrada e seguir pela estrada. Eu sacudo a paranoia quando saio. Sinto a mesma sensação de estar sendo observado, mas atribuo isso aos nervos. 2 dias atrás, estou saindo da casa dela, chego ao final da varanda, sento para amarrar meu tênis, e ouço um barulho de respingos claros como alguém correndo pelo riacho. O riacho se divide em 2 ao redor de uma pequena ilha densamente arborizada e é tão largo quanto uma estrada de uma pista de cada lado, mas muito, muito raso. Está na base de uma encosta íngreme, e essa coisa toda está a pelo menos 50 jardas da casa. Parecia que o cara estava correndo a toda velocidade, e eu saí de lá o mais rápido que pude. Ele me seguiu o caminho todo, a partir do que parecia ser o lado da estrada. Estou aterrorizado e olhando para trás a cada poucos passos, e eu ouço ele, mas não vejo ninguém perto de mim. Estou andando no meio da estrada, nenhum carro passa, e eu ouço os passos atingindo o pavimento, quando antes era apenas cascalho triturando e fazendo barulho ao lado da estrada. Antes de eu começar a correr, passo pelo estacionamento até a única luz de rua na área, em uma interseção, e vejo brevemente um cara com um moletom preto desaparecer nas árvores do outro lado da estrada. Ligo para meu amigo, que deveria estar me esperando. Eu fico parado na rua falando com ele ouvindo esse pisoteio e farfalhar ao meu redor. Não o vejo atravessar a rua, mas juro por Deus que parece que ele está bem ali a cada poucos minutos, há outro pisoteio, farfalhar e estalo de galho de outra direção. Não era um animal selvagem, não era um assaltante, era alguém tentando mexer comigo, caso contrário, eu teria visto ou ouvido o tempo todo ou teria sido atacado diretamente. Passei bons 10 minutos aterrorizado e tagarelando sobre isso para o meu amigo antes de ele chegar. Juro por Deus que ambos vimos o cara sair das árvores e acenar para mim quando viramos para ir para casa. Ainda não sei quem é esse cara ou por que isso está acontecendo, mas estou aterrorizado pela segurança da minha namorada, e não sei o que fazer.